Já fizemos aí o convite, né, para o professor André. Olá, Olá, tudo bem, Giovana? tudo bem? Está me ouvindo bem, professor? Eu estou ouvindo sim. Ah, que... Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. A gente vai iniciar agora a segunda edição aí do nosso projeto Entrelaçamento de Redes, Parcerias em Pauta. E hoje a gente tem um convidado extremamente especial, uma pessoa que produz pesquisa no Brasil e internacionalmente, que representa aí uma instituição muito importante para a pesquisa, o professor doutor André Riane Costa Perinotto, que é doutor em comunicação pelo Unicinos, professor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, professor permanente do mestrado em gestão de negócios turísticos do Ceará, diretor da Abratur, que é a Academia Internacional para o Desenvolvimento da Pesquisa em Turismo no Brasil. Seja muitíssimo bem-vindo, professor. Uma honra poder estar com o senhor aqui nessa tarde. Peço primeiramente que você apresente um pouquinho da sua instituição, do propósito dela, para a gente poder conhecer melhor, tá bom? Ok, muito obrigado, Giovana, pelo convite. Eu, eu tenho acompanhado vocês, né, da rede de observatórios, lá no Piauí, no litoral do Piauí, na UFDPAR. Nós temos o Vinícius, que é o coordenador, né, que inclusive já fez uma live com vocês aqui da rede, né. Eu tenho acompanhado a rede também por conta de ser um grande incentivador dos observatórios, por conta de saber da necessidade e da importância dos observatórios para a inteligência do turismo no local, estadual, enfim. Né? Bom, eu recebi o convite para falar da relação, né, entre a rede e a possibilidade com a Abratur, na qual eu sou diretor, estou diretor, né, por 2 anos, eleito recentemente, né, pelos meus colegas. A Abratur, na verdade, ela não é juridicamente constituída, tá? Ela é uma congregação de pesquisadores de turismo, mais propriamente dentro da academia e dentro da área da pesquisa, né? Não necessariamente na questão do mercado. Talvez a gente tenha que se aproximar, estamos nos aproximando cada vez mais da área do mercado, inclusive com colegas que têm feito parcerias como Osiris, que tem feito pesquisas junto ao mercado, né? A Mariana Coelho também, né, que também tem fortemente atuado junto ao mercado, e outros colegas que fazem parte da Abratur. A Abratur, então, como você comentou, né, do próprio nome diz, é uma academia, né, propriamente, pensando e da A senhora pesquisa, está né? dando uma travadinha, A minha internet está bem ruinzinha. Eu mas vai espero dar que não certo. caia. Torcer. Mas, como o próprio nome diz, é uma academia, né? Então, assim, uma junção de pessoas que são pensadores, enfim, para o turismo. E aí, qual é o objetivo da Abratura? Né? A Abratura ela foi criada em 2011, tá? Idealizada pelo Guilherme Lohmann, né, que é brasileiro e está atualmente na Austrália. A Abratura, então, tem 3 objetivos gerais, propriamente pode dizer. Tá? O primeiro é contribuir para a internacionalização da pesquisa brasileira em turismo, e a pesquisa você pode ser tanto da questão mercadológica quanto da questão acadêmica científica. Promover canais de comunicação entre pesquisadores interessados na internacionalização da pesquisa brasileira em turismo. E isso tem nos trazido bons números, né, parcerias muito boas entre pesquisadores. Inclusive, no dia 1º de dezembro, nós vamos participar da abertura da AmpTour, que é o principal evento nacional de turismo, né, do Brasil.
E a Abratur vai ter um espaço para discutir propriamente a própria Abratur enquanto instituição, fazendo parte das pesquisas e pós-graduações. Então fica um convite também pessoal conhecer um pouco mais da Abratur no dia 1º, tá, de dezembro. E o terceiro objetivo, a gente pode ser objetivo geral, é congregar pesquisadores do turismo, tá, inseridos na comunidade acadêmica internacional e relacionados com a pesquisa no Brasil. Então, a principal ideia que a gente entende, né, da aproximação com as redes é aproveitar que nós temos universidades que compõem a rede, né? Sabemos que temos secretarias de Estado, temos outras instituições, o próprio observatório que é criado dentro do próprio Estado, né? Como é o caso, por exemplo, de vocês aí de Goiás. Pensar, então, de que forma nós, pesquisadores, acadêmicos, podemos nos aproximar e ampliar essa possibilidade de pesquisas e questões de métodos, por exemplo, de pesquisas, que não necessariamente questionários, né? Então, assim, nós temos um leque de pesquisadores que têm vasta experiência na parte de pesquisa, de metodologias, né? A gente pode dizer que nós temos talvez os principais pesquisadores de ponta na atualidade no turismo. Claro que sempre tem convite aberto para que outros possam fazer parte da Abratur, né? Inclusive depois eu vou até comentar um pouquinho mais de como fazer parte da Abratur, mas criar propriamente essa aproximação com vocês, acho que é importante, porque vocês geram dados, né? A rede brasileira gera muito dado. E aí também aproveitar isso de uma forma com que, pensar por mercado, pensar para políticas públicas e pensar em publicações, que é talvez o grande produto que a academia necessita gerar para gerar ciência, né? Para gerar novos pensamentos, novas questões, novas perguntas, né? Nós na academia somos gerados por perguntas. E aí os dados que vocês da rede brasileira nos trazem vão gerar mais perguntas ainda. Mas por que tal segmento tem crescido, né? E aí os dados do observatório vai nos trazer isso. Então a gente consegue fazer uma parceria de duas vias de mão. Então acho que é muito importante isso. Então, assim, os objetivos são esses. Os observatórios provocam muito por conta de dados que vão aparecendo, né? E a gente tem essa cultura de dizer que a gente não tem dado, né, no Brasil, né? E a gente tem dados, sim. Dados, sim, né? Os observatórios têm provado isso efetivamente com seus resultados, né? Como o senhor falou, nossos observatórios, eles têm várias formas, né? De vários formatos, eles estão instituídos dentro de universidades, secretarias municipais, estaduais, Sistema S, alguns em conventions, Visictor Bureau. Então, o que importa nesse momento, né? Esse ano foi diferente para nós, porque os observatórios, eles nascem da ideia do Gandara, com o professor Osíris e o professor Jovoselista e outros colegas. E aí, agora, em 2020, em função da pandemia, nós tivemos que fazer esse evento online, e aí foi um momento de maior aproximação que a gente teve com os colegas do Brasil. E aí a rede, ela cresce, né? Porque as pessoas começam a visualizar, a vislumbrar as pesquisas dos outros. São tantos talentos, são tantas coisas maravilhosas, tantas pesquisas intrigantes que a gente se deparou, que aí nós começamos a entender que se a gente não se fortalecer, né, se a gente não tiver parcerias com vocês, com a Tour, enfim, outras redes, a gente fica muito fragilizado e cada um fica fazendo a sua produção ali no seu estado, e aí a gente não consegue, evidentemente, trocar, né, professor? Que eu acho que é o principal. Concorda? Concordo plenamente. E uma outra coisa que eu estava pensando, né, quando vocês me fizeram o convite, o Osíris me provocou essa fala, né, inclusive eu vi que ele acabou de entrar aqui na sala, porque é o seguinte... Atrasado. Porque é o seguinte... Briga com ele. Uma das questões que eu acho que são importantes para a gente pensar nessa aproximação da própria Abratur com a rede é o seguinte: nós vemos um exemplo fantástico que nós temos na Espanha. Todo mundo conhece os observatórios, as pesquisas lá da Espanha, né?
Recentemente a gente viu pesquisas na Argentina, Buenos Aires, também sendo divulgadas. O que está faltando também para a gente é como que nós podemos internacionalizar esses nossos dados, essas nossas pesquisas. E aí nós temos expertises, como por exemplo Osiris, né? Como o nosso falecido querido Gandara, que produziam fora, levavam as pesquisas que nós produzimos fora. Então, eu acho que também o que a gente poderia também, um outro viés de parceria com os observatórios é nos utilizarmos das nossas expertises da Abratur, né, com os dados gerados que vocês produzem e pensar em produções de fato inteligentes para ser publicado lá fora. Que aí o pesquisador que está dentro do observatório, sei lá, do interior de Minas Gerais, que quer fazer um mestrado, doutorado fora, a primeira ligação que vai ter com ele lá fora vai ser o quê? Você tem produção internacional? Né? Então, assim, isso vai ser também um chamariz para que colegas lá de fora tenham interesse em conhecer a rede de observatórios aqui do Brasil. Então, a gente pode fazer, não sei, pensar em parcerias, em treinamentos, de como que a gente pode pensar esse pessoal da rede de observatórios, de eles produzirem ou em parceria com os professores da Abratur, né, ou o pessoal da Abratur fazendo workshops, fazendo eventos que a gente pode pensar com a rede, né, de forma híbrida, ou então, sei lá, uma outra forma que a gente pode pensar, o nosso fórum, o Fórum Abratur, que vai acontecer, ser nosso anfitrião, convidar o pessoal dos observatórios a se presentes, porque lá, qual é a ideia do nosso fórum? Fazer com que as pessoas entendam como internacionalizar as pesquisas, ou seja, como fortalecer metodologia, como escrever artigo em inglês, né? Como que você prepara o seu paper para... Desculpem. Não, tem problema. A gente faz ao vivo, é assim mesmo. Continua, professor. Problemas da pandemia. Vamos jogar na conta da pandemia. Muita gente usando ao mesmo tempo a internet, acontece isso. Mas então, eu estava falando dessas possibilidades, né? Não sei, a gente pode pensar alguma forma, ver com o pessoal da rede, de que forma que a gente poderia fazer isso. O workshop, o pessoal ir participar fica o convite para o pessoal participar do nosso fórum no ano que vem na Federal Fluminense, em junho, né? A gente pode pensar aí uns 4 professores da Abratur para pensar junto com vocês da rede formas de internacionalizar aqueles que têm interesse em fazer mestrado, doutorado, entendeu? A gente pode pensar em algumas alternativas com isso. Por quê? Porque uma das estratégias de ação da Abratur são eventos acadêmicos. Participar e promover a comunicação entre pesquisadores e com pesquisadores. Então, assim, está dentro das nossas estratégias de ação. A gente tem um website institucional, a gente tem um grupo de discussão por e-mail, a gente tem um grupo de discussão no WhatsApp, né, aliás, que tem trazido ótimas parcerias entre nós da Abratur, mas a gente quer expandir isso, a gente quer extrapolar, né? Não à toa a gente vai participar... Acho que esse é o papel da educação, né? É justamente criar redes, compartilhar, dar oportunidade para as pessoas poderem crescer, né? Para os novos turismólogos, porque a gente demorou muito tempo, inclusive, para encontrar o norte dos cursos, das grades curriculares, das emendas, né? Então, isso vem ao encontro do nosso programa de qualificação da rede brasileira. A gente tem um programa, a gente já fez aí 2 formações, uma com o professor Glauber, da USP, e agora com o professor Cálido, sobre governança, fizemos hoje, inclusive, antes da nossa live. E aí já fica o convite. Você viu? Eu vi que vocês iam fazer. Nós estamos demais, nós trabalhamos de horror. E aí a gente já fica o convite para a gente fazer essa formação e também a gente já aceita aí o convite de participar.
do seminário que vocês vão fazer lá com os Íris, tá bom? Isso. Mas pode continuar, professor, por favor. Não, então, uma outra ação que a gente também tem é um diretório público de pesquisadores associados, né? Então, assim, a gente tem os nossos membros, né? E cada um tem a sua expertise. Se vocês entrarem no site abratur.org, vocês vão ver lá os nossos membros, né? Os pesquisadores que fazem parte, e tem lá vários pesquisadores, né, que têm suas expertises definidas. Né? Eu, por exemplo, na área de comunicação, Osiris na parte de economia, né? Enfim, temos outros, Glauber na parte de econometria, temos tantos outros, né? E Trigo, enfim, temos pessoas excelentes na Abratur e que podem, inclusive, fazer parte. Tem alguém da rede de observatórios que quer pesquisar tal coisa. Entra lá, vê o membro da Abratur, chama ele para conversar, tem ali o Orcid, tem o e-mail, tem o Lattes, sabe? Eu acho que o site ele também tem esse diretório público para que as pessoas tenham acesso a esses pesquisadores, né? E assim como eu acho que é interessante também pensar, e aí como estudioso da parte de comunicação, um site institucional da rede, especificamente, colocando, por exemplo, quem é que faz parte da rede, os coordenadores, enfim, e os contatos, né? Porque, por exemplo, se eu quiser entrar em contato com uma pessoa da rede, sei lá, do Ceará, que é onde eu estou, né? Eu vou ter que procurar um local onde que tem se tiver um site geral da rede, fica mais fácil. É como se fosse um diretório público tudo isso está em desenvolvimento, porque nem nós esperávamos que o negócio ia fluir tão bem. E está muito legal. O senhor bem sabe, né, professor, que a dificuldade da gente, por exemplo, chegar num professor como o professor Gandra, o professor Trigo, o professor Panosso, não é tão simples assim, né? Existia aí um distanciamento muito grande, uma dificuldade muito grande. E agora a Abratur veio para quebrar isso. Exatamente. A gente precisa se unir, porque todos nós temos contribuição. Né? Todos Exatamente. Nós temos as nossas expertises. Então, é importante a gente dividir. E assim, como nós estamos aí em processo de institucionalização dessa rede, nós também estamos construindo essas ferramentas de comunicação. Ótimo. E é por isso que a gente estabeleceu essa parceria, essa sugestão, inclusive, do professor Osiris, essa modalidade de live, justamente porque a gente quer estreitar relações, a gente quer entrar no site de vocês, a gente está lá, vocês entrarem no nosso site, vocês estarem no nosso site, e aí também aprender, trocar experiência. Porque assim, o menino que está lá na graduação, ou que vai passar para o mestrado, a especialização, ele não sabe como ele vai fazer, não tem orientação, às vezes nenhuma, de como ele vai fazer para poder publicar internacionalmente, fazer um outro programa que não seja no Brasil. Então vai ser muito rico para nós vocês compartilharem com a gente essas informações. Por favor. De fato, eu acho que eu fico muito feliz, volto a falar, de ver a rede surgindo, né? Lá atrás, das primeiras conversas que eu tive com o Gandara em 2015, quando comecei a conversar com ele, assim, mais propriamente. Exatamente. Né? Uma banca que ele me convidou para participar, eu saí do Piauí, fui até o Curitiba para participar da banca. Hoje em dia o pessoal faz tudo banca online, né? Naquela época eu tive a felicidade dele me chamar para ir até Curitiba. E lá a gente, no almoço, ele conversando comigo, falando dos observatórios, da experiência da Espanha e tudo mais, e ver isso agora, né, crescendo por conta a males que vem para bem, né? A pandemia fortaleceu essas redes, né? Basta ver, por exemplo, a Ampitura abrindo para graduação, participar, a Abratur, por exemplo, se fortalecendo com as lives, agora com o Instagram, popularizando isso, vocês se aproximando cada vez mais da rede, pensando nessa institucionalização. Então, assim, eu acho que a gente... É isso aí, Osiris, viva o Zé, com certeza. Eu acho que, assim, ver tudo isso surgindo e vocês se preocupando com isso e procurando outras instituições, isso é muito lindo. Né? Assim, nós somos a rede, vamos ficar presos à rede. Nós somos a Abratur, vamos ficar presos à Abratur.
nós vamos ficar, nós somos Amptur, vamos ficar presos Amptur. Não, eu acho que assim, a gente tem que dar o braço a torcer, que a gente precisa de cada um, né? Não é porque a Abratur tem aí os caras que publicam internacionalmente que a gente não vai conversar com as pessoas que estão querendo começar a produzir, né? Eu acho que eu só cheguei onde eu estou hoje que é justamente porque, por exemplo, o Guilherme me acolheu, o Vinha me acolheu, o Trigo me acolheu, o Alexandre Panosso, que me viram lá no Piauí e falaram, pô, esse cara tem potencial, vamos convidar ele para conversar e tal, tudo mais. Participar de eventos, né, porque é uma outra sacada também que eu acho que é fundamental. Né? Então, assim, por isso que eu falo, a Abratur, ela também está uma forma de difundir, divulgar, por isso que eu sempre falo, as pessoas terem orgulho da instituição que fazem parte, né? Apesar da Abratur não ser uma instituição, mas eu pertenço à Abratur e tenho orgulho disso, eu pertenço ao FDPAR e tenho orgulho disso, né? Então, assim, eu acho que é importante também as pessoas fortalecerem a rede de observatórios, né? Eu faço parte da rede de observatórios, né? Me preocupar com isso, acho que isso também é uma questão de fortalecimento. E aí vem a questão dos resultados esperados da Abratur, que é o quê? Ampliação do número de publicações internacionais sobre turismo produzidos no Brasil. Esse ano a gente aumentou muito a produção. Tá? A gente não tem uma quantidade ainda, porque nós temos gente que não é da área da Abratur, mas produziu fora. Né? Nós temos exemplo, por exemplo, que eu acho que é muito bacana, de gente que se esforça para produzir fora e publicar fora. Né? E que não faz parte da Abratur. E a gente às vezes convida essas pessoas. Né? Recentemente a gente convidou a Marinês, né, que lá do Santa Catarina, para fazer parte. Nós temos o professor Jackson Renner, que é o último que ingressou agora na Abratur. Ele não é turismólogo, ele já está na Espanha há muito tempo, tá? Mas é um cara que produz muito sobre turismo fora internacionalmente, tem uma vasta experiência na Espanha. A gente convidou ele para participar da Abratur, né, para ele trazer essa expertise de produzir fora e ele dá aula no mestrado na Espanha, enfim. Então, a gente também vai vendo essas pessoas que têm se chamado a atenção, são expoentes, têm publicado fora, a Abratur está de olho. Né? Então, também uma outra questão, o cara está andando sozinho, vamos chamar para o grupo. Né? Esse cara, eu acho que tem para agregar para a gente, né? Esse senso de grupo que é importante, né? Exatamente. Somos um grupo, somos uma rede, todo mundo tem um interesse comum, claro, cada um é um profissional, cada um ganha seu dinheiro, cada um tem a sua carreira, mas juntos a gente se fortalece e a gente vai construir, né, dados, elementos que vão fortalecer o turismo. O turismo ele vai ser melhor compreendido, porque ele ainda não é compreendido pelas Exato. políticas públicas, pelos governos, pelos investidores. As pessoas ainda têm muita dificuldade de acreditar nessa atividade econômica, né? Nessa atividade social também, né? Exatamente. O Osiris entrou esse ano na Abratur. O Osiris entrou esse ano. Eu vi. Já há muito tempo que a gente vem convidando ele também para entrar, mas tem as nossas regrinhas, que também que eu vou falar daqui a pouco para ingressar na Abratur. Isso é importante. Então, assim, quais são os resultados esperados? Além da ampliação do número de publicações, né, internacionais, é a ampliação do número de publicações sobre turismo no Brasil. Ou seja, trazer gente de fora para publicar no Brasil. E aí a gente faz com parcerias. Né? Por exemplo... Intercâmbio, né? Total. Maravilha. O Gandra fazia muito bem isso. Né? Ele pegava o pessoal da Espanha para publicar aqui. Né? A Marluza Gosling, né, que é uma colega nossa da Abratur, que é editora da Marketing Tourism Review, a Marluza, que é da UFMG, ela tem uma revista que é essa Marketing Tourism Review, que é muito bacana, que tem uma parceria com Portugal e tem gente que produz de fora para dentro. Né? Outro também, que é a revista Turismo, Estudos e Práticas, do Jean Henrique Costa, da UERN. Ele tem lançado cadernos com o pessoal do Irã, tem lançado cadernos com o pessoal da Rússia, que é incentivar as pessoas de fora a publicar no Brasil, para que a gente também saiba o que é produzido lá fora. Né? Então, essa questão também é muito importante. Nós, que somos da Abratur, incentivar os nossos parceiros a produzirem no Brasil. Claro que em língua estrangeira. Né? O aumento da colaboração entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros, isso a gente também vê que está aumentando.
né? Por exemplo, colegas que são convidados a participar de editorias de revistas. Eu fui recentemente convidado a participar de ser editor de uma revista, né? O Uvinha recentemente também foi convidado, enfim. Ampliar essas parcerias também são muito importantes, né? O maior número de pesquisadores brasileiros estudando e atuando no exterior. Nós temos muita gente da Abratur, e eu não tive essa experiência, né? Mas nós temos muitos colegas da Abratur que fizeram mestrado, doutorado ou até pós-doc fora do Brasil, né? Então, assim, eu tinha muita vontade de fazer um pós-doc na USP esse ano, mas a pandemia não permitiu. Mas a males que vem para bem. Por quê? Porque a minha ideia agora, claro, não deixar de fazer parcerias com o Alexandre, que era quem ia me receber na USP, mas por que não fazer parceria com o Alexandre e fazer o pós-doc, por exemplo, com o Guilherme Lohmann na Austrália? Então, assim, fazer essas ligações internacionais também são importantes, né? Então, mexer com isso, né? Mexer com que as pessoas pensem fazer essas questões para fora. Claro que o dólar vai ser um complicador nesse momento, mas... Mas tem que fazer, né? Importante, né? Maior número de pesquisadores estrangeiros estudando ou atuando no Brasil. Nós temos muitos colegas que fazem parte da Abratur, que estão em programas de pós-graduação e que também trazem gente de fora, né? Então, assim, fazendo essa parceria internacional, o Thiago Alves, que acabou de entrar, por exemplo, é um cara que tem parcerias internacionais fantásticas, né? Já ficou lá no Timor-Leste, né, Thiago? Acho que foi. Tem parcerias com o pessoal de UK, enfim. Eu acho que é muito bacana essa questão também da Abratur, que não é só publicar fora, ou não só publicar em inglês, mas também é construir rede internacional, né? Mostrar lá fora que nós temos pessoas que produzem e têm capacidade de criatividade, porque nós não temos dinheiro para pesquisa. Nós temos uma capacidade de criatividade de pesquisa muito grande, mas a gente não sabe produzir lá fora. A gente vai para fora e sabe, por exemplo, como que eles fazem, e tem essa questão metodológica muito forte, que a gente tem uma falha As muito grande. diferenças maiores que o senhor destaca são as questões metodológicas da Nós pesquisa temos uma fora grande... da pesquisa brasileira? Nós temos algumas falhas metodológicas, não vou dizer que nós somos ruins, não vou falar que não, mas nós temos algumas falhas metodológicas, sim, mas muito em função do não incentivo à pesquisa no Brasil. Mas Né? começa na graduação. Começa na Né? graduação. Eu digo A pela gente não tem minha, uma na minha continuidade. graduação eu não tinha incentivo algum. A gente não tem uma continuidade, né? Então, assim, são poucas bolsas PIBIC. Agora que está sendo valorizado de 2005, 2006 para cá, que começou a ter mais bolsas PIBIC, né? Começou a se aumentar a questão de produção, de extensão, fazer mais parte de projetos. Então, assim, é muito recente tudo isso. Eu, por exemplo, eu fui aluno de iniciação científica, mas os meus colegas, 80 colegas que fizeram curso de graduação comigo, não foram alunos de iniciação, só eu. Então a gente não tem essa... Agora a gente tem, de, sei lá, 10 anos, 15 anos para cá. Mas essa geração ainda está nos mestrados e nos doutorados, né? Então a gente ainda está engatinhando, é um trabalho de formiguinha, né? E continuar trabalhando com isso. É uma questão metodológica, que eu acho que a gente tem falha, mas a gente tem uma outra questão também que me chama muita atenção, que eu não sei, mas o pessoal tem muita dificuldade para produzir fora, porque muitas vezes tem preguiça de colocar, não sei se tem uma preguiça, mas não consegue colocar nas normas da revista. Isso é muito importante. Porque o Brasil continua teimando em fazer a BNT. E 99% das revistas lá fora norma APA, norma Vancouver, são outras normas, outras formas de produzir e de escrever. E a gente teima com a BNT. Só no Brasil tem a BNT. Então, assim, eu quando dou aula no mestrado, os meus alunos todos têm que fazer artigo em norma APA. Já preparando as pessoas para essa questão, né?
Os Qual meus que é a alunos da dificuldade da graduação também. academia brasileira de se encaixar nisso, professor? Exato. Na sua opinião? Eu acho que a primeira coisa, em termos de academia em geral, é incentivar cada vez mais as pessoas, de fato, a fazer ciência e conhecer um pouco mais da ciência. Né? Então, assim, métodos científicos. A gente tem uma falha muito grande em geral. Segundo, parar com essa questão de ter preguiça de ler artigos e capítulos, livros de fora. A gente tem uma grande falha de, na graduação, não, dá o artiguinho em português porque o aluno é incentivar, falar, gente, ciência não é só em português, a ciência também é em inglês. Né? Então, incentivar o pessoal a fazer isso. Por que que na China, por que que a Coreia é uma grande produtora de ciência na área do turismo? Porque lá nas escolas, nos cursos de turismo, eles são incentivados a ler os textos dos grandes nomes, dos grandes pensadores, dos grandes metodológicos, vamos dizer assim, em inglês. Né? Olha só. E eles produzem em inglês. Então, a gente tem que começar a fazer isso na nossa graduação. Eu tento fazer isso na minha disciplina, por exemplo, de tecnologia da informação e comunicação. Mas assim, é um Resistência. ou outro que faz, entendeu? Então, assim, tem que ser um trabalho muito grande. Eu não gosto, porque... Aí eu ouço muita gente falar assim, mas eles têm que aprender português. Se o mundo todo fala inglês, por que que a gente tem que continuar brincando? Claro, vamos continuar produzindo em português, aqueles trabalhos que a gente acha que tem que ser divulgado aqui no Brasil, mas eu mesmo, eu tenho meia-culpa. Até 3, 4 anos atrás, 99% dos meus trabalhos eram em português. Né? E aí, à medida que você percebeu, né, que isso qualificaria, né, que a gente ia ter mais visibilidade, e aí você foi para esse viés. Quem me abriu a mente para isso foi a Abratura em 2015, quando eu participei do primeiro evento deles na USP. Vendo o Eros falar, vendo o Guilherme Lohmann falar, vendo a experiência dos pós-docs, dos colegas fora. Falei, eu quero fazer um pós-doc fora. Né? Eu já tinha meu doutorado, já tinha meu mestrado, essa parte já não tenho mais como fazer. E meu pós-doc? Bom, para eu para fora, os caras têm que me conhecer. Como que eles vão me conhecer? Produzindo fora, produzindo em inglês. E aí me deu estalo. Peraí, eu preciso começar a produzir fora, fazer pesquisa de fato robusta para produzir lá fora. E aí foi deu estalo para mim. Foi a Abratur que me abriu a mente para isso. Né? Então, assim, a gente precisa de fato fazer com que as pessoas lá fora conheçam a gente. Conhecer o observatório, conhecer a produção do Brasil, que a gente tem uma vastidão gigantesca de produção em turismo. Nós temos, talvez seja, nós sabemos disso. Né? Quem fez curso de turismo sabe. Nós somos um dos únicos países do mundo que tem curso de graduação em turismo. Né? Mesmo? Porque se você for ver, os outros cursos são lazer, hospitalidade, Mistura, né? turismo mesmo. Né? Espanha, Brasil, um ou outro país que tem algum outro, mas assim, um grande número de cursos de turismo é o Brasil. Embora a gente nos últimos anos aí tenha Fechado muito perdido, né, curso. grande parte, né, desses cursos, né, porque a empregabilidade das pessoas é muito comprometida, né? Qualquer pessoa trabalha na área do turismo, então não tem a questão do turismólogo, tem a questão do reconhecimento, da profissão, da regulamentação. Então, são várias questões que permeiam, né, a nossa profissão. Você, como turismólogo, sabe disso, né? Agora, é impressionante, né, professor? O direcionamento que você deu à sua carreira, né, e essas mudanças que você contou para a gente aqui de comportamento, para poder chegar a alcançar os seus objetivos, né? Então, É, essa sua fala, independente da abertura, é muito importante para nós também, porque mostra que é possível, né, você fazer um salto e mudar um pouco, né, e ir para é. outros horizontes, E verdade? sabe uma coisa, Giovana, que eu acho que eu sempre falo isso para as pessoas que me perguntam. Falo assim, e aí, como que você... Eu sou de São Paulo e eu estou no litoral do Piauí, né? Você não tem vontade de voltar, né? Para São Paulo? Enfim, vontade a gente tem.
não sei se volto, enfim, estou muito bem onde eu estou. E o mais importante, que eu acho que, assim, eu lá no litoral do Piauí, né, numa cidade pequena, uma universidade relativamente nova, tenho sido, e assim, eu não fico trabalhando para os outros reconhecerem, mas o meu trabalho fez com que as pessoas me reconhecessem lá longe, lá no litoral do Piauí, né? E hoje eu sou diretor da, talvez, principal, eu não falo instituição, mas enfim, a gente pode dar um nome, órgão, organismo, instituição, enfim, que a gente não tem questão jurídica, né? Dos pesquisadores na área do turismo internacional, ou seja, da internacionalização do turismo. Claro que tem a Amptur, enfim, que é de fato jurídica, tem toda uma questão por trás, muito maior, muito mais antiga, mas eu fico muito feliz e gosto muito de falar da Abratur, porque de fato são pessoas que eu acompanhei durante a minha graduação, são pessoas que eu admiro muito, tá? São pessoas que eu valorizo muito. E assim, nós estamos construindo um grupo muito legal. É claro que sempre tem um ou outro que por conta de questões pessoais, se afasta, se isola, enfim. Mas a grande maioria são pessoas extremamente agradáveis e a gente está, assim, junto para poder discutir, criar novas ideias, enfim. Eu gosto muito disso. Eu sou um grande entusiasta da Abratur por conta disso, sabe? A gente não tem mensalidade, a gente não tem cobrança. Tem uma cobrança para se manter e tem uma cobrança, assim, não financeira. Regras para se manter engajamento, né, e professor? É regras para entrar. engajamento mesmo, né? Exatamente. Vocês conseguiram, né? Só vou te interromper aqui um minutinho, para a gente agradecer aí todos os amigos, os parceiros, os pesquisadores que estão participando dessa live. Muito interessante, muito esclarecedora, que o professor está nos permitindo compreender como é que funciona, né, a pesquisa internacional, como é que a gente vai poder fazer parte disso, que tipo de metodologias que a gente deve utilizar para poder crescer nessa área, para poder produzir e trocar experiências com outras pessoas de outros países, né? Então, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho também para a gente sobre essas regras, como fazer pesquisa fora, e depois eu vou falar um pouquinho da rede, só um pouquinho, que o principal atração e estrela hoje é você. Que isso. Aí, é isso. Bom, para se filiar, tá? Para se filiar, o membro tem que ser um pesquisador na área do turismo, claro, tem que produzir na área do turismo, né? Não necessariamente ser turismólogo, aliás, muita gente nova que tem entrado não é turismólogo, tá? Tem que ter uma produção internacional, especialmente para poder se filiar, tem que ter 3 trabalhos, e aí, capítulo de livro ou artigo científico publicado em revista científica, fora do Brasil, nos últimos 4 anos, ou seja, 3 trabalhos nos últimos 4 anos em uma língua, francês, espanhol, inglês, alemão, chinês, enfim, que não seja português, produzido, publicado fora do Brasil. Não adianta, por exemplo, eu tenho um artigo em inglês que eu produzi na Ribetur. Não. Tem que ser um artigo em inglês publicado, por exemplo, na revista Estudos e Perspectivas, que antes publicava em espanhol, né, na Argentina. Tá? Então, ó, livro autoral, publicado internacionalmente em língua estrangeira, livro organizado com editoras internacionais em língua estrangeira, artigo em periódico científico internacional em língua estrangeira, ou capítulo de livro em língua estrangeira. 3 nos últimos 4 anos, tá? Contado de 2020. Publicado fora do Brasil por editora ou periódico internacional. Tá? E o pesquisador deve ainda manter uma conduta ética, né, com a sua carreira, em publicações, sobretudo no que tange a plágio e fraudes. Né? Por exemplo, a gente viu recentemente aí nos últimos ministérios aí do governo atual essas questões de mentir no currículo e tal, que a gente não quer isso que a gente não quer nada na Abratur, tá? A gente não quer isso na Abratur. No pedido de filiação,
o candidato deverá assumir a importância de colaborar, ou seja, uma carta do porquê que ele quer ingressar na Abratur, enfim, né, alguma coisa assim, dizendo que ele declara que conhece os critérios para ingressar e que conhece os critérios para se manter na Abratur. E aí eu vou falar quais são os critérios para se manter na Abratur. Para se manter na Abratur, ele precisa colaborar com os demais projetos dos membros da Abratur, ou seja, se engajar com os colegas, participar dos projetos, produzir em conjunto, tá? Manter-se ativo como pesquisador internacional na área do turismo, ou seja, produzir internacionalmente ou fazer parte de algum grupo de pesquisa fora do Brasil, tá certo? E dessa forma participar do Fórum Abratur. Como participação no fórum? Ou como avaliador, ou como palestrante, ou como mediador de GT, ou até como apresentador de trabalho, tá? Então, que acontece a cada 2 anos. O nosso fórum é a cada 2 anos, tá? E a renovação dos membros vai ser feita com os seguintes critérios: ter mantido conduta ética com as publicações, no que tange plágio e fraude, ter publicado pelo menos um trabalho internacional com os critérios da afiliação nos 4 anos anteriores. Então, para se manter não é difícil, porque quem é de pós-graduação, professor de pós-graduação, isso é o mínimo exigido, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Já tem que ter essa produção, obviamente, né? Nos 4 anos anteriores, ter mantido um relacionamento antigo com a Abratur, ou seja, participar do grupo de WhatsApp, trocar ideias, participar de projetos, enfim, se engajar, né? E participar do fórum, como eu falei para você. E aí, com participar do fórum, muita gente falava assim, mas como que eu vou participar do fórum se às vezes a gente não tem dinheiro para ir para o fórum, né? Então, a ideia pode ser, por exemplo, que ele seja um avaliador, ou seja, uma pessoa que faça de forma híbrida. Agora tá na moda a questão híbrida, né? Se o nosso evento, a gente não sabe como vai ser o nosso evento, mas o nosso evento a gente pensa que o evento vai ser lá na Federal Fluminense, né? Em junho do ano que vem. Mas pode ser que ele seja híbrido, a gente não fechou ainda. Mas em junho, porque o nosso quinto encontro é em julho. E não pode coincidir, porque a gente tem que trocar. O nosso é em junho. O nosso é julho. O nosso é julho. Tá, então vai pode ser. Certo. Vai dar certo, fica tranquilo que não vai ter problema. E aí, Saulo, tudo bom? Saulo tá aí. Saulo, grande Saulo. Querido. E assim, o que a gente pede? Participação nos projetos dos colegas, né? E parcerias com membros da Abratur. Isso é uma coisa que a gente tem visto que está crescendo muito, Giovanni, que é a parceria entre os nossos colegas, né? A gente vê muita gente por exemplo, eu tenho produção com a Dani Fantoni, né, que tem produção comigo, que é da Abratur. Eu estou escrevendo um paper com a Marinês também, que entrou agora. Tem uma grande produção com o Jackson, que ingressou agora. Tem uma grande produção com o Jean, né, que é o Jean Henrique, que é da UERN, que também ingressou agora. Então, assim, a gente já tinha uma parceria interior e está produzindo. Fora isso, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer um pós-doc com o Guilherme Loma, lá na Austrália, né? E a gente tem outras parcerias. Do Gaia Connect, ele mesmo, esse aí. Famoso. Tá famoso esse mesmo. Então, assim, a ideia é que as pessoas entrem e não se isolem. Que entrem na Abratur, não para dizer, eu sou um membro da Abratur. Não, ele é um membro da Abratur e aí tem todas as regras para se manter. E aí, a cada 2 fóruns, a gente vai ver se a pessoa se mantém ou não. Entendeu? Para ela se manter, ela tem que manter a produtividade dela, ela tem que ser útil, né? A rede de vocês, né? E a pesquisa brasileira, é isso? E internacionalmente, dizendo. Exatamente. Claro. Isso. E essa troca, né? É muito importante para a pessoa ter critério, né? E vocês têm critérios, né? Porque mantém a qualidade, né, do trabalho de vocês. Se deixasse, assim, simplesmente uma união de pessoas que gostam de escrever, etc., e não tivesse critério, realmente não estaria tão forte, não estaria sendo tão respeitada como está sendo, né? Por isso a gente quis fazer essa troca com vocês, porque a rede brasileira, evidentemente, ela já existe desde 2015, houve esse upgrade aí
em ano 2020, em função aí do híbrido, do virtual, a gente acabou conseguindo se aproximar, né, das pessoas, enfim, começar a conversar, dialogar, e aí eu acho que a gente também está aprendendo isso, né? Está aprendendo a abrir mais as coisas, a dividir, a compartilhar. Então, isso era muito difícil de ser feito. Eu mesmo tive, assim, na Amptur várias vezes, eu sou membro da Amptur também, e às vezes eu tinha alguma dificuldade de comunicação. E aí agora não, agora o professor Canosso abriu um espaço para vocês lá, né? E também para nós, a rede também vai ter um espaço, né, nesse 17º seminário da Amptur 2020. Vários colegas vão estar participando, a gente vai contar aí a nossa trajetória, no que diz respeito aí à fundação dessa Rebote, com o professor Gandra e os outros colegas, o que a gente fez no ano de 2020, todas as produções, no sentido de lives, de webinars, de discussões, foi muito importante, e é muito importante porque é um legado que a gente está deixando para os pesquisadores. Então, são muitas ideias, são muitas provocações, são pessoas assim que fazem pesquisas de ponta e que a gente desconhecia, porque não se aproxima dessas pessoas de forma alguma, muitos profissionais de mercado, e agora isso fica muito, essa aldeia global aí, ela agora realmente ela existe. Eu acho que agora sim, efetivamente, nós começamos a aprender a usar isso, a internet, enfim. Não Uma é coisa que eu verdade? acho, e uma coisa que eu acho muito legal, sabe, dessa onda que está surgindo por conta da pandemia, essas aproximações entre órgãos ou instituições, enfim, dê o nome que dê. Né? Por exemplo, a gente tem aí a Amptur, claro que o Panos faz parte das duas, mas enfim, é a aproximação da Amptur com a Abratur, vocês da rede agora também se aproximando tanto da Abratur quanto da Amptur. Nós temos o Enatur retomando agora com força, apesar de o evento deles não ter acontecido fisicamente agora, que ia ser lá em Ouro Preto, mas por enquanto foi de forma online, que eles fizeram esse ano. Então, assim, ver essas aproximações é muito gratificante. E o que eu acho legal é assim, eu vi o Enatur surgindo, eu participei do primeiro Enatur, foi um grande incentivador do Enatur que começou lá na USP. Participei do primeiro Abratur, hoje eu sou diretor da Abratur. Faço parte do Amptur, porque eu sou professor de programa de pós-graduação em turismo, sou obrigado a fazer parte, enfim, já desde 2014 que eu estou participando mais intensamente. E vi a rede surgindo, faço parte do observatório da equipe do Piauí e vejo essas quatro conjugações de instituições se aproximando. E assim, eu acho que é um ano que, apesar de tudo que está acontecendo, para aproximar especialmente a produção científica, o pensamento da ciência enquanto o que temos que fazer e o que estamos fazendo, 2020 está sendo um ano bom para isso. Né? Sem Eu dúvida. acho que as pessoas estão começando a colocar os pés no chão e sabendo que sem um ou outro, sem a pessoa do lado, a gente não vai conseguir nada. Nada. Né? A gente tem que estabelecer essas parcerias, a gente tem que se consolidar e a gente tem que crescer junto, porque todos nós estamos imbuídos no mesmo objetivo, que é mostrar, né, a atividade turística no Brasil e como é que ela realmente impacta. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Vamos falar transforma, né, as sociedades e os governos, porque a gente precisa entender isso. As pessoas precisam respeitar a nossa atividade, entender os números, entender o que realmente modificou, o que não modificou, o que pode ser melhorado. Então, aqui, por exemplo, eu vejo muita dificuldade, às vezes, da leitura dos números. As pessoas não leem, né? O observatório produz. Hoje mesmo eu recebi uma ligação me falando sobre, mas vamos fazer uma parceria com você. Minha querida, a gente já faz o CAGED, a gente já faz tudo isso há anos. Então, a pessoa nunca teve assim, interesse em abrir um boletim de dados para poder ler o que esse pessoal faz, o que eles produzem. E aqui a nossa produção, por exemplo, em Goiás, é de 12 anos. 12 anos. Não são 12 dias. Né? Uma vida inteira de trabalho, são muitas pesquisas. Então,
a gente está muito próximo das entidades de classe, muito próximo do mercado. Então, a gente atende aqui prefeituras e atende também as pessoas que são empresárias, o Senac, o Sebrae, enfim. Os dados, eles são buscados aqui. Né? Agora, tem gente que sabe, tem gente que não quer saber. E aí esquece, não se liga, acha que não tem. Então, é muito fácil ficar falando, não tem dados. Não tem dados. Claro que tem dados, gente. Claro que tem. E assim, A eu gente fico tem dados pensando produzidos aí. nesses boletins que vocês produzem, vocês, o pessoal de Minas Gerais, do Paraná, que já estão há mais tempo fazendo, né? Isso dá um caldo de dados e de análises mais robustas para a produção internacional. Vocês não têm ideia. Por exemplo, como que foi a variação de segmentos turísticos no estado do Goiás? É uma pergunta para se fazer que vocês têm esses dados. Exatamente. Como que foi? Provoque, e a gente vai criar os estudos porque a gente tem de onde tirar os dados. Então, são pesquisas de anos. Existe toda uma organização, né? A gente tem aí ano a ano isso aí. Então, como que faz? Se eu tenho aqui, por exemplo, um evento como Bananada, que é um evento particular, mas é um festival de música alternativa, que traz 30% do público é de fora. A gente faz pesquisa há 4 anos. Então, existe pesquisa comparativa de 4 anos. O gestor que não utiliza, e felizmente o gestor utiliza, não sabe o que está perdendo, né? Como é que ele vai fazer investimento no negócio dele se ele não olha? E aí você fez uma pergunta para mim que eu fiquei refletindo agora, que assim, eu acho que um dos grandes gargalos que nós temos nós no Brasil ainda produzimos dados muito brutos e dados primários. Por isso que nós não temos produção suficiente lá fora, porque nós estamos acostumados a fazer artigos científicos a partir de dados de demanda, por exemplo, que não interessa lá para fora. Eles querem trabalhos mais complexos, pensando 3, 4, não sei, objetos, hipóteses, enfim. Vai do método, se for hipotético dedutivo, se for dedutivo, enfim, indutivo, enfim. Mas assim, a complexidade que a ciência exige lá fora, a gente ainda está muito na produção de dados, que é fundamental para a gente. Só que a gente ainda tem a dificuldade de gerar e publicar esses dados. Eu acho que é uma escalinha, né, professor? Uma escadinha também, né? A gente faz aqui o dado primário, né? Claro, usos secundários. Por exemplo, aqui nesse observatório a gente faz muito dado primário. A gente faz pesquisa mesmo, campo. E aí você utiliza os outros dados. Existe alguma dificuldade até de ter acesso a esses dados secundários de instituições oficiais, porque assim, as pessoas têm muita dificuldade de trabalhar com a realidade, né? O dado real. Eu me lembro muitos anos atrás aqui, alguém disse, nossa, mas esse dado é péssimo, não vamos publicar não. Eu falei, vamos sim. Como é que eu vou fazer uma gestão assertiva se eu não tiver entendimento da realidade, do número? Como é que faz? Não é verdade? Eu acho que a gente já está chegando no fim, né? Deve estar faltando aqui Faltam aí 5 minutinhos. Eu vou fazer aqui os agradecimentos, depois vou deixar você fazer a sua fala final. Estou muito feliz de te conhecer, de poder partilhar todos os seus conhecimentos, a sua trajetória profissional. Parabéns, né? Parabéns à Abratur. E agora já fica aí uma combinação de uma formação para a rede. A gente só volta a definir aí o tema, né? Eu acho que aí, pelo tudo que você me disse, vão ser várias formações, uma só não vai dar conta. E a gente está muito feliz de poder fazer essa troca. Né? Espero que os pesquisadores da rede também, né, fiquem atentos aí a todas as dicas que o professor deu, e a gente vai participar aí com muita felicidade dessas formações, porque para nós é muito rico, né, a gente poder aprender e poder evoluir, e poder transformar tudo aquilo que a gente produz em dados e em pesquisa com outros parceiros internacionais e nacionais. Tá bom, professor? Agradecer a todos os colegas que estiveram aqui, os amigos. Não existiu nenhuma pergunta específica aqui, só elogios para você, viu, Guilherme? Viu? Elogios, deixa eu ver aqui.
que mais? Peraí, professor Acho que o André, Leonardo fez uma pergunta, né? Leonardo Ravaglia, meu colega aqui da BB Tour Goiás, queridíssimo. Tá lá atrás, né? Tô procurando a pergunta do Léo, peraí. Você achou aí, professor? Você tem grandes pensadores de turismo mundial, né? Isso. Olha, A eu vi gente uma tem live. 4 minutos. Tá, eu, Responde e se despede. tá, eu Opa, vi uma live recentemente do Greg Richards que fala sobre turismo criativo, tá? Ele tem um paper, se não me engano, de 2004 sobre turismo criativo. Ele está como expoente de criatividade de turismo, que eu acho que é a grande sacada pós-pandemia vai ser trabalhar isso. Nos locais mais ermos, mais longínquos, de isolamento, trabalhar as comunidades para que as comunidades, então, passem o que eles têm de produção cultural, artística, gastronômica, para que as pessoas se envolvam de fato com a comunidade através dessa questão criativa. Eu acho que é um cara que eu gosto muito e ele tem recebido muito brasileiro lá na Holanda. Né? Ele também está à frente do Atlas, né, que é um evento mundial que acontece no mundo todo. Recentemente teve um que aconteceu, se não me engano, foi na Colômbia. Eu sou parte do comitê científico, então assim, o Greg Richardson para mim é uma referência. Ele não sabe que eu estou falando dele, mas enfim, é um depois cara você que eu gosto conta. muito. Um outro cara também que eu sigo bastante, apesar também de não ter propriamente um conhecimento muito sobre ele, é o Dimitris Buhalis, que é um cara que na minha área de comunicação trabalha e produz muito, referente também de marketing digital, professor da Universidade de Bournemouth, que recebeu recentemente o nosso colega da Abratur, o Luiz Mendes Filho, da Federal do Rio Grande do Norte, um cara que faz Sei. parceria com brasileiros. Na minha mente agora veio esses dois, tem outros tantos que a gente pode falar, no Scott, enfim, vários colegas que são de fora. E eu acho que a Sarah Donecker também, que está à frente da Enos, que é talvez uma das principais revistas de turismo, que eu acho que a gente também tem que valorizar as mulheres que estão à frente da pesquisa em turismo no mundo. A Sarah é uma referência, eu sigo ela no Twitter, ela também tem umas sacadas muito legais, eu acho que é uma pessoa muito inteligente, e ela também às vezes dá umas dicas muito legais para publicar internacionalmente, sabe? Ela coloca algumas dicas de como publicar na própria revista dela, então acho que é bem legal, e ela vai falar no Namptour também, é uma pessoa muito inteligente, que eu gosto muito de seguir ela no Twitter. São esses agora que me vem à mente, Léo, tem outros mais, mas assim, pensando rapidamente, sim, foram esses que me vieram à mente internacionalmente. E um outro cara que eu gosto muito, mas que é brasileiro, que é meu amigo e que tem produzido muito e também é um cara que é referência para as pessoas do fora na área dele, é o Ricardo Uvinha, que é inclusive vice-diretor da EASH, da USP. É um cara que é meu amigo particular, ele também não sabe o que eu estou falando dele, mas enfim, não está aqui. Mas é um cara que para mim é uma referência nos estudos de lazer e inclusive foi prêmio pesquisador da Amplitude ano passado. Muito merecido. Maravilha. Seus agradecimentos, né? Enfim, Para rapidamente só finalizamos agradecer, aí. sigam a Abratur lá no Instagram, aqui, né, que eu estou falando. Convido os colegas a seguirem, a gente sempre está colocando as publicações que nós temos dos nossos colegas. E vão lá conhecer um pouco mais do nosso site, né, www.abratur.org, conhecer um pouco mais dos nossos membros, de como se filiar, enfim, conhecer sobre a história um pouquinho da Abratura, é sempre interessante nessas nossas organizações de turismo. É isso. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado pela oportunidade, viu? Fique bem. É isso. Um abraço.